Olha, quebra-pau aí na extrema-direita, viu? O Bolsonaro tava felizinho aí anteontem, porque impôs algumas derrotas ao Lula aí no Congresso Nacional. E olha, o governo Lula, eu falei aqui ontem, o governo Lula nem sequer tentou articular para vencer, porque como tem minoria no Congresso, o Lula escolhe a dedo as brigas que ele vai articular no Congresso Nacional. Muitas delas ele sabe que se ele tentar ele vai perder, vai só gastar aí cacife político. Pois bem, aí o Bolsonaro ele sabe, a bandidagem é a maioria no Congresso, como o Bolsonaro faz parte da bandidagem, fica fácil para ele. Ok, só que a felicidade não durou muito, mas não durou quase nada. Por quê? Porque os filhos do Bolsonaro foram avisados aí da traição do Tarcísio de Freitas. Qual que era o plano aí do Bolsonaro usando o Tarcísio? O Bolsonaro, ele faz articulação ali com o Congresso para tudo que possa minar o governo Lula. Os bandidos do Centrão entraram num acordo para também minar o governo Lula, porque quanto menos popularidade tiver o Lula, mais caros serão os votos dos congressistas que vão vender para o governo Lula. Isso também é bom para o Bolsonaro, porque quanto mais dinheiro o Lula desperdiçar com emenda para parlamentar bandido votar em alguma coisa que preste para a população, menos dinheiro o Lula tem para investir em saúde, segurança, educação, geração de empregos, etc. Então, para o Bolsonaro é aquele quanto pior, melhor para ele. E aí o que acontece? O Bolsonaro pensou, vou investir nisso aqui, vou manter uma relação aqui forte com o Tarcísio, que também está articulando contra os setores da extrema-direita, e vou tentar de todas as maneiras, com essas articulações, voltar ao páreo, estar elegível em 2026 e ganhar do Lula como candidato de oposição, e aí dar o golpe de Estado, e aí acabou, vira uma ditadura bolsonarista. O problema é que os filhos do Bolsonaro o avisaram ontem que não, esse não é o plano do Tarcísio. O Tarcísio teve um jantar com o Luciano Huck, com o Roberto Campos Neto, com parte da cúpula aí da Rede Globo e com outros aí do mercado financeiro, donos de bancos e tudo mais, na semana retrasada. Aquele jantar foi o Luciano Huck pegando o seu novo fascista de estimação. Lembremos, o Luciano Huck é um dos maiores fascistas do Brasil, tá? Ele põe aquela carinha ali para aparecer na Globo e ganhar muita grana, mas ele é um dos maiores fascistas do Brasil. Ele promoveu o Aécio, promoveu o Bolsonaro, agora promove o Tarcísio. E ali ele apresentou o Tarcísio para a Faria Lima. Faria Lima são os bilionários que mandam no Brasil, os banqueiros. Para dizer, olha, tá vendo esse cara aqui? Ele tem um cabo eleitoral chamado Jair Bolsonaro, que é um cabo eleitoral que dá milhões de votos para ele. E ele tem também a confiança de vocês. Vocês podem confiar nele da maneira que vocês não podiam confiar no Bolsonaro. Nele vocês podem confiar, porque esse cara, quando ele assumir, ele não vai ficar pensando em um monte de baboseira igual o Bolsonaro. Porque lembremos, em 2018, todo o mercado financeiro apoiou o Bolsonaro contra o Haddad. A Rede Globo virou um panfleto bolsonarista em 2018. Eu lembro que eu cheguei a fazer matéria no site do Plantão Brasil mostrando a capa do UOL, da Folha, do Estadão, do G1, que é o portal de notícias da Globo. Era um panfleto pró-Bolsonaro. Eram 7, 8 notícias positivas para o Bolsonaro, ou que estavam ali humanizando o Bolsonaro ali depois do atentado lá do caso Adélio, e as que apareciam o Haddad ou o PT eram todas negativas, era sempre assim. Ou seja, eram panfletos ali online e até físicos pró-Bolsonaro. E aí o que eles esperavam que o Bolsonaro e o Paulo Guedes iam fazer uma política 100% neoliberal. Quem acompanha o Plantão Brasil aqui há muito tempo vai lembrar da linha do tempo. Em 2019, 6 meses depois do Bolsonaro assumir, começou ali eles começaram a ficar tristes com o Bolsonaro, porque o Paulo Guedes tinha prometido 70 privatizações em 1 ano e meio. Ele tinha prometido entregar o Brasil inteiro. E ali o Paulo Guedes tinha apenas 4 numa lista de privatizações, não tinha privatizado nada nos primeiros 6 meses. Passados 1 ano e 8 meses, o Paulo Guedes tinha feito apenas privatização ali, entregou algumas refinarias à Petrobras e nada assim grande. Os empresários estavam de olho nos Correios, na Petrobras inteira, em várias estatais aí, e nada. Dataprev, Serpro, nada. Acabou não entregando, teve muita oposição ali aos planos deles. E eles perceberam que o Bolsonaro ele não estava ali com um projeto neoliberal. O que o Bolsonaro queria mesmo era tentar dar golpe, essa era a prioridade dele. E o que o Bolsonaro falava nas redes sociais, falava nas entrevistas, e o que o gabinete do ódio fazia para os bolsonaristas era o quê? Incentivar a dar golpe. Só isso. Não era incentivar a privatizar, vamos lá, apoiar isso no Congresso. Não.
E ali eles passaram a estar contra o Bolsonaro. Tanto é que você pode ver que boa parte da imprensa esteve contra o Bolsonaro em 2022. Só que agora entrou o Lula, eles já têm aí um fascista de estimação com as mesmas promessas do Bolsonaro, que é o Tarcísio. Só que o Bolsonaro não está gostando nada disso. O plano do Bolsonaro não é Tarcísio 2026. O plano do Bolsonaro é Bolsonaro 2026. O plano dele não é ser só um cabo eleitoral. Pô, vocês estão me usando de cabo eleitoral? E aí o quê? E aí eu sou descartado. Pior, um cabo eleitoral da cadeia. Vai usar o meu sobrenome aqui, os meus filhos fazendo campanha, eu lá na cadeia. Aí o máximo que pode acontecer aí, que for avisado, é o Bolsonaro vai acabar preso, ele é solto um pouquinho antes da eleição para fazer campanha para o Tarcísio, viu? E aí talvez ele fique solto, é isso. Mas isso tudo envolve um descarte total do Bolsonaro, é o bolsonarismo sem Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro ficaram uma fera constatando isso, falando com vários dos seus aliados. Aí começou uma briga enorme. Já mandaram um recado para o Tarcísio dizendo: você não vai ter nosso apoio. Se continuar assim, você vai começar a ter a nossa oposição. Hoje o Tarcísio ele investe muito nas pautas da extrema-direita. Tem uma extrema-direita mundial, é mundial isso, tá? É uma ligação mundial do fascismo, que prega algumas pautas. É a pauta anti-aborto, mesmo em caso de estupro, é a pauta, olha, contra a educação sexual, é a pauta, tem caso de pedofilia, estupro, estupro culpa a mulher, enfim, culpa é da mulher sempre. Pedofilia, a culpa é da criança, abafa, enquanto isso a gente grita que é contra essas coisas, mas quando acontece a gente abafa. É assim que eles fazem. Essa é a pauta aí da extrema-direita mundial. Aí tem outras pautas aí, meio ambiente, isso aí, é pra destruir mesmo o planeta inteiro, que se dane, isso tudo é fake, é assim que eles pensam. E o Tarcísio está muito nessa pauta. No Brasil também entra aí a pauta de usar os militares. O Tarcísio está fazendo verdadeiras milícias na polícia militar. E agora ele está instituindo colégios militares já para começar a fazer lavagem cerebral nas crianças. As crianças entram na escola, elas são obrigadas a aceitar Jesus, entre aspas, que é o Jesus ali que eles pregam, e a ter educação militar. Qual é a educação militar? É você ser um soldado, você não pensa. Porque o soldado não é feito para pensar, ele é feito para obedecer ordem. Então você não pensa, você só obedece ordem. Então já desde criancinha, obedeça as ordens que o fascismo der a você. E essas ordens, não importa o quão ruins sejam essas ordens, tudo está justificado na religião, porque tem uma coisa acima que é Jesus Cristo. Então, mas você vai matar aqui pessoas inocentes. Gente, Jesus que está mandando, o cara que deu a ordem, ele ali está assim com um pastor, está assim com Jesus. Jesus que está mandando, Nossa, Israel está queimando criancinhas vivas, Mas Israel tá na Bíblia, né, Tá na Bíblia, queima mesmo essas criancinhas mesmo, bando de terroristas, isso aí, é assim, que é o bolsonarismo. E aí, o Tarcísio tá indo nessa. Mas, ao mesmo tempo, ele está fazendo uma coisa que o bolsonarismo não quer, que é o quê? A ponte com o establishment, que é o quê? A Faria Lima, mercado financeiro. A gente sabe que quem manda na Faria Lima, mercado financeiro, vem de cima. Olha o mapa, quem está lá em cima? Estados Unidos. É o mercado financeiro americano. São eles quem mandam em tudo. E aí, se você está fazendo ligação com isso e com aquilo, você está contra a extrema-direita. Porque a extrema-direita não está avessa a mercado financeiro. Eles só usam isso quando é para o bem deles, para fazer aliança. Depois que eles assumem, eles não estão nem aí para o que o mercado quer. Só quando eles não têm força política para fazer tudo o que eles querem, aí eles vão ali compondo, né, uma aliança aqui e ali com o mercado, recuam um passo, mas quando eles têm força política, eles não estão nem aí para mercado financeiro, para nada. Eles querem impor aí esse pensamento aí fascista deles em tudo. No Brasil, no caso, usando até a religião. Tem países que eles não usam, não tem esse componente da religião tão forte. No Brasil tem, porque é uma maneira aí que eles encontraram de facilitar o trabalho deles. E aí o que acontece? O Tarcísio começa a fazer isso, os filhos do Bolsonaro percebem, aí começa uma briga lá no PL. O Tarcísio falou que quer se filiar ao PL. O Valdemar Costa Neto quer o Tarcísio no PL também. Os Bolsonaro também estavam querendo o Tarcísio no PL. Eu falei, vão. Agora já não se sabe. Por quê? Porque tá assim, peraí. O Eduardo e o Flávio Bolsonaro, teve matéria na imprensa, não citaram nomes, 2 filhos do Bolsonaro, eu cito aqui os nomes. Eduardo e Flávio Bolsonaro estão por aqui já com o Tarcísio de Freitas. Já estão aqui, peraí, esse cara tá colocando um monte de gente que é anti-bolsonarista em vários cargos estratégicos. Aí eles colocam um bolsonarista aqui e outro ali. Aí o Tarcísio faz assim, ele afaga aqui e dá umas 10 pancadas, aí ele afaga um pouquinho. Então não tá dando. Lembremos que o bolsonarismo, quando eles têm poder, qualquer mínimo sinal de traição, o que eles fazem? Eles descartam a pessoa. A família Bolsonaro é assim, mínimo sinal de traição, eles descartam, achincalham, olha o que fizeram lá com o Weintraub. O Weintraub simplesmente
ele começou a recuar porque ele estava para ser preso pelo STF por ter dito que tinham que invadir e prender os ministros do STF numa reunião. O bolsonarismo viu aquilo como uma traição e passou a achincalhar o Weintraub, tanto é que ele mudou de lado, começou a fazer parte ali de uma outra extrema-direita que critica o Bolsonaro agora. Veja como são as coisas. Vários outros aí do bolsonarismo também foram achincalhados. No momento em que o Bolsonaro falou, ó, preciso te substituir para colocar um cara do Centrão, mas você fica aqui no governo em outro cargo. Eles falaram, não quero, isso não pode. Ah, não pode, tchau. Traidor. E aí pisam em cima. Com o Tarcísio não podem fazer, porque o Tarcísio talvez seja hoje o segundo cargo mais importante do Brasil. O primeiro é do Lula, presidente da República. O segundo é governador de São Paulo, que tem uma verba gigantesca, tem um poder de aparecer na mídia gigantesco. Nenhum outro governador não tem mais nem de longe a exposição midiática que tem sempre o governador do estado de São Paulo. Por mais que isso talvez não seja justo, mas é assim. Então, o Tarcísio aí nesse cargo, com maioria na Assembleia Legislativa, pode ir impondo a agenda de extrema-direita, ganhar um monte de seguidores de extrema-direita e fazer um bolsonarismo sem Bolsonaro. Esse é o plano aí de toda a Faria Lima, de todos os bilionários do Brasil, para tirar o Lula. Porque esses bilionários não querem um governo Lula que chegue e fale, pô, vamos explorar lá petróleo na Foz do Amazonas e investir esse dinheiro em saúde, educação, moradia. Não. Eles querem que chegue um governo de direita ou extrema-direita que fale, vamos explorar esse petróleo lá e é tudo nosso, a grana é toda nossa, a parte a gente reparte com os americanos. Venham, americanos, vamos repartir isso aqui, saúde, educação, esquece essa porcaria. Vamos deixar as pessoas cada vez mais pobres, porque quanto mais pobres elas forem, mais barato é o salário para a gente pagar, porque a gente não quer vender para o mercado interno, a gente quer exportar. A gente quer que os americanos, europeus, chineses comprem nossos produtos. Então, as pessoas do Brasil têm que ser cada vez mais pobres para a gente, nós, empresários bilionários, lucrarmos mais. É assim que eles pensam. Esse é o pensamento deles e a extrema-direita está bem nesse pensamento. Então, vamos nos unir. O Bolsonaro já mandou um aviso aí de que ele é o candidato da extrema-direita em 2026. Eles falam do campo conservador, né? Lei extrema-direita. Esse aviso ele está mandando direto ao Tarcísio, falando, ó, Tarcísio nem entende. Só que ele já percebeu, o Tarcísio ele vai por um voo solo. E o que acontece é o seguinte, eu vou te falar porque eu já vi muitos políticos entrarem nessa. O Rodrigo Pacheco é um exemplo aí dos mais recentes. Eles começam a se deslumbrar, porque eles começam a conversar com bilionários, com cúpula da Rede Globo, com gente aí que manda no Brasil, eles começam a achar que eles são maiores do que são. A Aécio Neves também aconteceu isso com ele, chegou a acontecer aí com Marina Silva lá atrás, em 2014, e com alguns outros, que eles falam, caramba, vou ser o candidato aqui e tal. Muitos até, como a Marina, tem ali um verniz de centro-esquerda e tal, mas era só pegar a proposta dela em 2014, por exemplo, eram propostas bem neoliberais, que era o que o empresariado queria. E aí o que acontece? Tanto é que depois ela apoiou o Aécio, em 2014. Mudou, agora está no governo Lula, mas era contra a exploração na Foz do Amazonas. Exatamente alinhada de novo a quem? A esses neoliberais. Tanto é que falaram que foi uma derrota da Marina Silva a mudança da presidenta da Petrobras. A Marina Silva é do governo Lula, teve um desastre ambiental. Cadê a Marina Silva? Ela devia estar surfando na onda aí do Rio Grande do Sul, mostrando, ó, o governo Lula aqui fazendo, olha o que fizeram de errado aqui os outros governos. Sumiu a ministra do Meio Ambiente num dos maiores desastres ambientais da história. Veja, e aí o que acontece? O Tarcísio está surfando por essa mesma onda. Quase todos os que surfam por essa onda vão lá na crista da onda, caem. Caem por quê? Porque esse pessoal da Faria Lima tem muita grana, eles têm ali a Rede Globo, mas eles não têm votos. Isso eles não têm. E aí não adianta ter o apoio deles sem ter apoio aí da população. E o Bolsonaro, você goste ou não dele, tem uma parte enorme da população que o apoia. Enorme, infelizmente. E o Bolsonaro já está avisando para o Tarcísio, você é traidor. Você é traidor, a gente vai te descartar. Vai aí, tenta aí surfar com esse pessoal. O bolsonarismo nessa aí, numa articulação que envolve o Tarcísio, o Bolsonaro tá apoiando o Ricardo Nunes, a prefeitura de São Paulo. Mas olha o que fez o bolsonarismo. Colocou o Pablo Marçal como candidato do gabinete do ódio num partidinho pequenininho, que é o PRTB. E aí o que aconteceu? Primeira pesquisa vem, o Nunes caiu 10% e o Marçal já está com 10%. O Marçal pegou 10% do Nunes. E o Nunes está com 20% agora. O candidato oficial do Bolsonaro, que não é o oficial. Que o bolsonarismo está mostrando é o seguinte, olha,
O que interessa não é você ter Rede Globo, você ter mercado financeiro, o que interessa é ter voto. E voto a gente consegue, qualquer um aqui que a gente apoie com o nosso sistema de comunicação, que é o Gabinete do Ódio. E aí você pode esperar, daqui 2, 3 meses, o Marçal vai passar o Ricardo Nunes. Vai ter um segundo turno Boulos e Marçal, bem capaz, viu? E aí você vê, é o bolsonarismo mostrando aí para esse pessoal, ó, a gente não precisa desses apoios todos que vocês estão falando. E mostrando para o Tarcísio, você será descartado. É isso que vai acontecer. Lembre-se, a esquerda jamais teve apoio desse pessoal todo. E ó, o Lula ganhou aí 5 eleições, 3 com ele e 2 com a Dilma. Só não ganhou 2018 porque tiraram ele do páreo. Exatamente esses aí, a Vaza Jato provou, exatamente o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, junto aí com o mercado financeiro, esse pessoal aí fizeram aí a Lava Jato, aquele mega esquema midiático cheio de fake news para prender o Lula e tirá-lo, porque senão ele já teria ganho aí 6 eleições. 6, não seriam 5 não. Veremos aí o que vai acontecer. Acho difícil aí o bolsonarismo, pelo menos na eleição presidencial, ter um resultado bom em 2026, mas eles sempre têm um resultado bom na eleição para a Câmara dos Deputados e para o Senado, porque aí, realmente, infelizmente, a esquerda é um zero à esquerda, ó, literalmente zero à esquerda. Eu peço aí a sua inscrição no canal, vamos seguir aqui na luta, falou!